tem de haver uma mudança, uma reforma séria do STF. 8 anos e para nunca mais voltar. Quem deve escolhê-los? Não mais o presidente. Parar com essa interferência do Executivo no Supremo Tribunal Federal. Quem são os piores inimigos de Lula? Não são os bolsonaristas, são os lulistas. Todo ista suspende a sua capacidade crítica de pensar e toma o seu líder como um ídolo. Eu não quero fazer carreira política. Eu não sou ameaça para ninguém. Eu vou colocar meu nome nesta eleição, porque eu não amo o poder. Eu já tenho mais do que os políticos sonharam em ter. Eu queria conversar com o Lula. Espera um pouquinho. Você está quase 20 anos. Você pretende o quarto mandato, mais Dilma e tal, quase 20 anos. Por que o Brasil paga 1,140 bilhões de reais para rolar a dívida federal? Por que cada criança nasce devendo 50 mil reais? As diferenças são muito grandes. Eu quero convidar os melhores especialistas. Por exemplo, se eu fosse o presidente da República, eu chamaria os 3 poderes, obviamente, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, para fazer um pacto nacional. Inclusive, há mais ou menos uns 4 ou 5 dias, estava dando uma conferência para magistrados, estava lá o doutor André Mendonça, e que tem um respeito enorme por mim. Estava lá meu querido amigo Ives Gandra, 91 anos de sabedoria, e nós conversamos muito sobre vários projetos. Um deles é que tem de haver uma mudança, uma reforma séria do STF. Falei, doutor André, 8 anos e para nunca mais voltar. Até porque não faz bem para a saúde mental o excesso de exposição, o culto à celebridade. O poder e a fama infectam a saúde mental. E isso afeta todos que estão, desde influenciadores digitais até políticos. E o doutor André Mendonça recebeu com muito carinho as minhas teses. Claro que nós não comentamos muito sobre elas, mas com alta respeitabilidade. O doutor Fachin é leitor dos meus livros, bem como a sua esposa e vários membros ali. Eu proporia uma reforma séria. 8 anos para nunca mais voltar. E 2/3 tem que ser da magistratura, e 2 ou 3 do Ministério Público e um advogado. E quem deve escolhê-los? Não mais o presidente. Parar com essa interferência do Executivo no Supremo Tribunal Federal. Quem vai escolher são as devidas classes. E, além disso, eu conversei muito com o doutor Ives Gandra sobre uma reforma seríssima. O Brasil não pode ser dirigido por um superpresidente que não entende, por exemplo, nada de agricultura, nunca plantou uma horta e vai definir o futuro da agricultura do Brasil, que não dá 5% de lucratividade e paga 20% de custeio ao ano. Está quebrando agricultores do Brasil todo. O comércio é a mesma coisa, não dá 5%, 6%, 7% e paga custeio de 20%, 30%, 40% ao ano. Você não tem crédito. E eu acho isso um absurdo. Então eu falei que tem de haver uma reforma de presidencialismo para o semipresidencialismo e eu provocaria o Congresso e teria capacidade, porque eu sou lido e respeitado pelos mais diversos deputados dos mais diversos partidos. Assim nós teremos um presidente que cuidaria do estratégico, Forças Armadas, política externa e também na escolha dos ministros, e um primeiro-ministro no dia a dia gerindo a nação, estilo, não estou dizendo que vai ser, da gestão de Tarcísio de Freitas. Até brinquei e provoquei ele. Ou seja, ou nós vamos transformar esse Brasil num Brasil dos nossos sonhos, fazer um pacto nacional, terminar essa guerra, essa polarização, que parece que nós estamos em 2 barcos, 2 famílias, Lula da Silva e família Bolsonaro, ou então nós vamos continuar assistindo as famílias adoecendo, um país adoecendo e colapsando, moralmente, intelectualmente, economicamente e educacionalmente. Só um rápido gancho para passar aqui. Com a presença de Flávio e Lula, o senhor seria capaz de manter esse clima ameno no debate? Mas sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Eu já ajudei o Alckmin no momento que ele perdeu o filho. O Márcio França é um amigo, o José Eduardo Cardoso também é um amigo, o José Múcio é um amigo. Eu chamaria, inclusive, o Renan Filho, que fez um excelente trabalho no Ministério dos Transportes. Chamaria Ratinho Júnior, chamaria Eduardo Leite, chamaria também Aldo Rebelo, chamaria o Zema, chamaria o Caiado, chamaria o Paulo Scaff, chamaria talvez o Tirso para trabalhar também num dos ministérios, que é o presidente da FAESP. Bom, nós temos que fazer um pacto nacional. Não é um governo de Augusto Cury, tem que ser um governo de time. Ou vamos mudar esse país, ou esse país vai colapsar. Ele não suporta mais 4 anos dessa guerra de egos. Candidato, aproveitando, o senhor é visto e mesmo fala
inclusive tem best-sellers escritos, um deles, inclusive, em 2016, virou filme, sobre o equilíbrio das emoções, né? E o senhor prega muito bem isso. E tem essa postura até então, até ontem, na entrada da TV Bandeirantes. Ali, era uma estratégia eleitoral, porque a gente via muito o seu marqueteiro próximo ali, ou o candidato Augusto Cury não prega o mesmo equilíbrio que o médico Augusto Cury? Olha, Wilson, eu vou dizer uma coisa. Eu sou um ser humano e como psiquiatra mais lido do mundo na atualidade, não mais lindo, hein? Tá? Em mais de 90 países. Eu acho mais lido também. Eu sou casado há 43 anos e talvez minha esposa ainda ache eu razoavelmente bonito. Ela é uma pessoa encantadora, uma médica também. Eu estava profundamente indignado. Parecia um teatro, parecia palhaçada. O que eu estou fazendo aqui? Para mim, eu não amo poder. Wilson, eu não amo poder. Isso que eles amam, que lutam, para mim é uma dor. Porque o culto à celebridade, o excesso de exposição e também o poder infecta a saúde mental. Por isso que eu até falo para os influenciadores, não é se vocês vão adoecer, é quando, em que situação adoecerão. Porque todos aqueles que perdem a sua essência no poder, até como influenciadores digitais, cedo ou tarde adoecerão. Então eu mostrei minha indignação como ser humano. Eu não mostrei minha indignação como psiquiatra. Parece brincadeira, é uma irresponsabilidade. Por que não debater ideias? Se eu queria conversar com o Lula, espera um pouquinho. Você está quase 20 anos, você pretende o quarto mandato, mais Dilma, tal, quase 20 anos. Por que o Brasil paga 1 trilhão 140 bilhões de reais para rolar a dívida federal? Por que cada criança nasce devendo 50 mil reais por... Candidato, já dá 50 mil reais. Mas qual é a fonte dessa informação que o senhor trouxe, esse número específico? Você está na internet, pesquisa 1 trilhão 140 bilhões só para rolar a dívida federal. Com essa taxa Selic de 14%, mais 3 ou 4 ou 5 de spread, você vai ver que está 1 trilhão 140 bilhões, fora os 92 bilhões que já deu déficit nominal esse ano. Então é um absurdo. E você divide a dívida federal pelo número de habitantes, você chega nesses números também. Eu estudo o Brasil há mais de 25 anos. Eu sou gestor de empresas, não apenas sou escritor, nós investimos em biotecnologia. Eu leio o país há muito tempo. Eu não estou entrando na política como um aventureiro. Estou entrando na política porque eu desenvolvi uma série de empresas que tiveram sucesso, inclusive impactos mundiais. Mas a gestão pública é diferente da gestão de empresas. A gestão pública é diferente, mas eu não quero essa gestão pública que afundou o país, Joana. Olhem, você está contente? Você tem romantismo? Você vê um país generoso, onde os debates de ideias são inteligentes? Eu tenho perguntado para os jornalistas, você tem romantismo? A grande maioria deles fala, eu perdi o romantismo. Não, romantismo é uma guerra de egos. Então, eu não tenho a gestão pública, tá? Mas eu tenho a gestão privada. E, além disso, eu sou um pacificador. Eu tenho livros escritos com os maiores juristas do país, inclusive o doutor Kazu Watanabe, o doutor Luiz Felipe Salomão, onde eu sou mentor, solução pacífica de conflitos. Então, se nós não fizermos um pacto nacional, não há solução para esse país. Eu queria me aprofundar em relação a esse pacto nacional, porque muitas das propostas que o senhor traz e que trouxe agora, por exemplo, semipresidencialismo, essa reforma no Supremo Tribunal Federal, são propostas grandiosas, precisam mais do que apenas pacificação, porque precisa haver um consenso muito grande para que isso seja aprovado. E a bancada do Avante é uma bancada pequena. Como é que o senhor faria isso na prática? Eu faria na prática, porque eu sou respeitado e admirado por todos os partidos, inclusive pelo PT. Mas tem vários interesses deles. Tem interesses dele, claro. Mas eu conversei com, por exemplo, Renata Abreu, do Podemos, o Marcos Pereira, já conversei com o Kassab, já conversei com a Aécio Neves, conversei com muitos líderes. Eu tenho falado, o Brasil precisa não de um tratamento clínico brando, precisa de uma cirurgia. Esse país está doente, polarizado e radicalizado. Se não quiserem votar em alguém com essas propostas, sigam outras pessoas, outros líderes. A beleza da democracia está na divergência. Se quiserem apostar em mim, em alguém que é fora da política,
mas que é capaz de reunir os mais diversos partidos para fazer um pacto nacional para reformas profundas, como você está dizendo, são profundas, muda toda a estrutura do país. Então, eu me coloco à disposição. Inclusive, eu mudaria e repaginaria todas as embaixadas brasileiras, porque elas têm que ser 4.0, tem que vender o país, não como celeiro do mundo, mas como centro, o supermercado do mundo, centro de bioenergia e de tecnologia. E também muda, o ministro das Relações Exteriores teria um poder tão grande como o secretário de Estado nos Estados Unidos, até mudaria o nome. Eu me lembro do Henry Kissinger, que foi um grande estadista, o ministro das Relações Exteriores tornar-se-ia um secretário de Estado para poder fazer contratos, para poder ter poder político e vender os produtos brasileiros de maneira adequada e inteligente. Mas, candidato, o senhor disse na fala anterior que o Brasil está doente. Não é a política que está doente. Não é a política que não tem mais equilíbrio e emoção. Que antigamente eram adversários, hoje eles viraram inimigos. Hoje um deputado não consegue escutar e entender o que o outro pensa, até para poder, de alguma forma, combater as ideias. E aí eu pergunto para o senhor, como trazer o equilíbrio da política novamente para as pessoas poderem trabalhar tranquilamente, poderem empreender e o presidente poder governar? E aí eu vou emendar, Wilson, se você me permite colar aqui, candidato, uma pergunta que tem tudo a ver. Uma coisa é a gente conversar com líderes políticos, e a gente sabe que, especialmente os da velha guarda, existe muito respeito, muita articulação, independentemente da bancada do partido. Outra coisa é a gente conversar com as pessoas, né? E a gente tem uma polarização clara no Brasil, as eleições mostram isso, desde 2014, pelo menos. Para não voltar antes, mas vamos ficar só nesse corte. Parece, né? Até religião, né? Exato. Então, como é que a gente passa do nível da política, da articulação, para o nível do balcão de padaria, do veículo por aplicativo? Felipe e Wilson, vocês estão totalmente corretos. É o que eu tenho dito. O Brasil está polarizado, radicalizado. Quem são os piores inimigos de Lula? Não são os bolsonaristas, são os lulistas. Todo lulista suspende a sua capacidade crítica de pensar e toma o seu líder como um ídolo. E não critica, e impede ele evoluir. Quem são os piores inimigos de Bolsonaro? Não são os lulistas, são os bolsonaristas, que impede de criticá-los, porque os consideram perfeitos e, consequentemente, não têm autonomia, impede de eles evoluírem. Virou mais do que torcida de futebol, porque palmeirense e corintiano convive, mas pais e filhos não podem falar se vão votar em políticos diferentes. Se isso acontece nas famílias, acontece muito mais no teatro da política. Estamos profundamente doentes. E esse fenômeno não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Eu sou publicado em mais de 90 países, eu sei como é que está a situação mundial. A Europa está pegando fogo, a Europa está radicalizada, sempre foi trabalhada o consenso. Sempre foi trabalhado o consenso de ideias divergentes, era a beleza da democracia. Hoje virou um inferno, porque as pessoas se digladiam como inimigos a serem abatidos. Na América do Norte é a mesma coisa, na América Latina é a mesma coisa, em parte da Ásia é a mesma coisa. Então, como é que nós vamos fazer? Nós temos que usar a via da educação. Eu teria a capacidade de conversar, dialogar, ensinar, mostrar, eu não quero fazer carreira política, eu não sou ameaça para ninguém, eu vou colocar meu nome nesta eleição. Eu não quero fazer carreira política, porque eu não amo o poder. Eu já tenho mais do que os políticos sonharam em ter. Então, talvez alguém de fora, com essa capacidade de ensinar, com essa capacidade de orientar, eu creio que é possível mostrar para eles, bom, já que nós vivemos num regime parlamentarista de fato, porque o Congresso manda muito, mas não de direito, por que não honrar o Congresso e formarmos um sistema semipresidencialista, onde o Congresso também chancela o primeiro-ministro? Por que não? Se o primeiro-ministro for corrupto, impopular e for ineficiente, o Congresso faz uma moção de desconfiança e destitui sem trauma para a nação, como ocorreu no caso da Dilma, Rousseff e do Collor. Então, eu creio, sabe, vou falar uma coisa para vocês, toda mente é um cofre, não há mentes impenetráveis, há chaves erradas. As pessoas mais complicadas
mais difíceis, você abre com as chaves mais delicadas. Por isso que eu até tenho recomendado para os pais, pelo amor de Deus, ao invés de ser um criticista, que é um apontador de falhas, está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas. Quando você elogia quem erra antes de apontar o erro, você começa a ser um garimpeiro de ouro. Um garimpeiro de ouro, ele nunca cria o ouro, ele remove as pedras. Só para citar um exemplo, Marcel Van Hatten. Certa vez estava conversando com ele por telefone. Marcel, eu gosto de você, é uma pessoa muito inteligente, tem vários cursos de pós-graduação. Mas, Marcel, quando eu vejo você apontando numa CPI com aquela contundência, por que você não muda a estratégia? Primeiro você encontre algum motivo para elogiar o sujeito para depois apontar o erro. Ele falou, Cury, olha, muito obrigado. Minha mãe me ensinou uma série de coisas. Você está me ensinando uma ferramenta. Eu vou levar mas ele isso pra, usou. eu vou levar porque isso hoje em dia... Eu vou levar isso para a vida, ele Agora, falou. Candidato, eu queria me aprofundar um pouco mais nas suas propostas, queria entender algumas propostas para a economia, também para a segurança, como, por exemplo, essa questão da polícia foco, se eu não me engano, que é uma das grandes propostas que o senhor traz, que prevê realocar 5% do funcionalismo municipal para a formação de novos agentes. Ontem, inclusive, no debate, o senhor até fez uma comparação com o FBI, a polícia nos Estados Unidos, mas, assim, a competência da segurança pública é estadual. Como é que isso seria na prática sem que isso significasse um orçamento bilionário? Porque se a gente usar um incentivo financeiro da União para mais de 5 mil cidades, para a gente colocar em prática esse projeto na segurança pública, o orçamento vai ser bilionário. Isso daí não aparece na conta fiscal. Tá, não aparece, é verdade. Mas a minha proposta não é aumentar o número de colaboradores, é transformar a força dos municípios, 5%, em uma polícia foco. Você transforma. Por exemplo, na minha querida cidade, onde eu nasci, Colina. Interior de São Paulo, né? Interior Perto de de São Paulo. Ribeirão Preto, né? Interior de São Paulo, perto de Barretos ali. Tem cerca de 1.200, 1.300 colaboradores e tem 17, 18 mil habitantes. Converter 5% é converter 60 pessoas numa polícia foco. E lá tem cerca de 12 policiais militares. Você teria mais 50 pessoas que moram ali e conhecem as pessoas. Então teria que recrutar pessoas para trabalharem... Isso, sem contratar novas pessoas. Treinada pela elite das forças de segurança. Da força, por exemplo, militar, da força da Polícia Federal, e integrá-las, valorizá-las e equipá-las. Aí nós vamos ter um ecossistema poderoso. Pior do que o crime organizado, que todo mundo fala, é o Estado desorganizado. Se você tiver um corpo saudável, é mais difícil bactérias e vírus contaminados. Se você tiver um Estado organizado, a criminalidade ela é muito mais difícil de ser instalada, que é o que ocorreu nas grandes economias. Por que nas grandes economias, nos grandes países, tem mais segurança? Não é porque só tem mais policiais, é porque tem integração, tem inteligência. Você chega antes do crime. No Brasil, agora eu quero perguntar para vocês. Eu vou entrevistar vocês também. Eita. Tá. O Brasil aprisiona pouco ou muito? Isso é muito relativo, né? Não, uma pergunta assim, Eu dei resposta política. Eu sei, mas eu quero política. perguntar. Vamos criar um ambiente agradável aqui. Bom, vocês são muito inteligentes, já é agradável. Bom, muito obrigado, candidato. Então, agora, deixa eu te falar, Felipe, o Brasil, quem aprisiona mais? A China ou o Brasil, relativamente? E nós precisaríamos dos números. Então, eu vou te colocar os números. Vamos lá. O Brasil, cerca de 840 mil pessoas, a China, cerca de 1.600.000, tendo quase 7 vezes mais a população. O Brasil aprisiona 300% a mais no mínimo que a China. E aí, eu pergunto, candidato, o Brasil aprisiona essa quantidade e consegue ressocializar essas pessoas? E não consegue, porque mais de 50% volta ao crime, porque as cadeias se tornam uma escola do crime. Perfeito. E as pessoas que estão lá não trabalham, deviam trabalhar, deviam ter cursos técnicos, porque se você paga 2 vezes, ele vai lá, faz a escola do crime, depois volta e a sociedade continua pagando. Então nós temos que transformar os presídios brasileiros em presídios muito mais inteligentes, muito mais seguros, sem interferência do crime organizado, mas também com escolarização técnica mínima e também com um ambiente onde a escola do crime não tem a vez, é uma escola de ressocialização. Caso contrário, é o caos. Nos Estados Unidos, a cada 10 pessoas que saem, 7 voltam.
Candidato, uma questão em cima desse ponto.